Se tem um personagem que marcou gerações e continua vivo até hoje, esse é o Chaves. Criado pelo lendário Roberto Gomes Bolanhos, galera, também conhecido como Chespirito, o Chaves virou um fenômeno que atravessou fronteiras, conquistando fãs de todas as idades, meu amigo. Teu pai, tua mãe, tua avó, teu cachorro, todo mundo assiste Chaves até hoje, porque é um sucesso estrondoso, absurdo, especialmente aqui no Brasil. Mas você sabe como tudo isso começou? Se não, nesse vídeo vamos voltar às origens e contar a história completa de como o Chaves nasceu, desde as inspirações do seu criador até como ele virou um sucesso no México, no Brasil e no mundo. Então, se você quer descobrir a origem e a história completa do Chaves, vem comigo, vamos lá! Vem o Chaves, 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 todos atentos de olho no canal. Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou Bonfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Esse é o nosso segundo episódio da nossa série aqui do canal, onde eu mostro a origem de vários personagens da cultura pop que a gente ama. Então, se você quer o seu personagem favorito aqui no próximo episódio, então já comenta ele aí que eu vou estar de olho, hein? E o nosso episódio de hoje é sobre o garoto mais atrapalhado da cultura pop, o nosso querido... Isso. Antes da gente falar de Chaves, galera, é impossível não falar do Roberto Gomes Bolanhos, o cara que criou todo esse universo, toda essa mitologia de personagens cativantes que a gente conhece e ama até hoje. Mas, como uma boa história tem que ser, a gente tem que voltar lá do início. Roberto Gomes Bolanhos nasceu no dia 21 de fevereiro de 1929, na cidade do México. Os pais de Bolanhos foram Elza Bolanhos Cacho e Francisco Gomes Linares. O Francisco foi um pintor, cartunista e ilustrador que faleceu de derrame cerebral em 1935, quando Roberto tinha só 6 aninhos. Eu esqueci de mencionar, mas o Roberto é filho de 3 irmãos, Francisco e Horácio Gomes Bolanhos. Horácio que inclusive interpretou o Godines lá no Chaves. Bom, e depois da morte do pai, a Elza Bolanhos, que era secretária bilíngue, teve que criar os filhos praticamente sozinha. E foi nesse período que as coisas pro Roberto e seus irmãos ficaram um pouco mais precárias, porque a mãe deles tinha que se desdobrar para poder cuidar de todos eles e ainda assim manter o sustento da família. Mal sabia ela que ela estava criando um gênio. Apesar da profissão do seu pai, a princípio ele não pensava em ser um ator ou comediante. Roberto estudou engenharia na Universidade Nacional Autônoma do México e, por sinal, ele era muito bom em matemática. Mas logo ele percebeu que a verdadeira paixão da vida dele era a escrita. Inclusive, uma curiosidade bem legal da infância do Bolanhos é que ele era muito apaixonado e talentoso no boxe quando criança. Desde o início da sua infância, Bolanhos era uma criança pequena e magra que sofria com as provocações dos maiores, o famoso bullying. Ninguém tem paciência comigo. Mas ele usou as suas mãos para, segundo ele, marcar o seu espaço. Te agarro pela cabeça assim no pescoço, te dou um golpe assim com toda a minha força e te jogo. Inclusive ele fala mais sobre isso numa biografia que ele fez, que aqui no Brasil foi editada pelo Universo dos Livros, que ele fala o seguinte: ser pequeno e magro sempre me causou um complexo de inferioridade, que só consegui superar com alguns golpes. Assim deixei bem claro para os mais altos, gordos e fortes que eles não eram superiores a mim. E ele ainda fala que essa prática proporcionou a ele a habilidade de dar socos. Então, depois de se tornar um bom de briga na infância, Bolanhos se arriscou de fato nos ringues do boxe. Então, enquanto cursava o ensino médio no colégio francês Morelos, ele se inscreveu em um campeonato de boxe pela escola. No primeiro ano, ele ficou em segundo lugar e já na oportunidade seguinte se sagrou grande campeão, provando sim que ele era bom nisso. Então, já durante os anos 50, ele começou a trabalhar como roteirista para programas de rádio e televisão. Mas não demorou muito para ele se destacar como um dos maiores roteiristas e mais talentosos do México. E com o grande tom de humor simples que ele tinha nos seus roteiros, nesse período aí mais ou menos, a galera comparava muito o talento criativo dele com o do grande dramaturgo inglês Shakespeare. Foi nesse período aí, mais ou menos nessa época, que ele ganhou o apelido de Chespirito, que significa pequeno Shakespeare em espanhol. Chespirinho, Chespirito, entendeu? E aí o apelido pegou de vez e a partir daqui surgiu o grande Chespirito. Uma curiosidade bem legal, galera, é que antes de criar os personagens próprios, Bolanhos escrevia roteiros para outros comediantes mexicanos, como a dupla Viruta e Capulina, que eram grandes comediantes dessa época. Fique do outro lado. E morreu. E esses pequenos trabalhos que ele fez foi essencial para que ele começasse a ganhar confiança e mais tarde fizesse ele se aventurar como ator e escritor dos seus próprios programas.
Agora vamos falar de Chaves. Em 1971, Roberto já tinha criado outros personagens de sucesso, como Chapolin Colorado, que, segundo ele, sim, o personagem Chapolin foi uma crítica aos heróis norte-americanos. E aí, já sabia dessa? E pra vocês que não sabem, galera, a série critica a influência estrangeira nos países subdesenvolvidos, com a criação do personagem Super Sam, que é uma paródia de adivinha quem? Do Superman. Cara, é só olhar o personagem que você vai sacar na hora que é o Superman ali, um Superman raquítico. Mas ainda assim é o Superman. E aqui na história do Chapolin, o Super Sam simboliza o poderio norte-americano. A série também, galera, satiriza a conturbada Guerra Fria e a fraqueza latino-americana em contraposição ao individualismo estadunidense. Chapolin se enche de patriotismo ao declarar que seus defendidos não precisam de heróis importados. E como eu já falei, galera, o Roberto já tinha criado o Chapolin e ele já estava sendo um sucesso muito grande. Mas foi com o Chaves que o Chespirito realmente atingiu outro nível. Tudo começou com pequenas esquetes de uma comédia sobre crianças em situações engraçadas chamada de Los Super Genios de la Mesa Quadrada, e que tinha um roteiro escrito pelo próprio Roberto Bolanhos. De lá, galera, surgiram vários personagens que se tornaram ícones até hoje, como o Dr. Chapatin, Professor Girafales e os ladrões Chompiras e Peterete. O Chompiras era interpretado pelo próprio Chespirito e o Peterete era interpretado pelo nosso querido Ramon Valdez. E como eu falei, o Chapolin também surgiu nesse programa de Los Super Genios de la Mesa Quadrada, que por sinal era um programa que satirizava, que parodiava aqueles debates na mesa redonda. E nesse ponto, galera, não demorou muito e logo o Chespirito teve a ideia de criar um menino órfão que vivia em uma vila que sempre se metia em confusões. É impressionante a capacidade do Chaves em se meter em roubada. Eita, menino atrapalhado. Então, galera, seria a partir daqui o início de uma era de alegria. Lá vem o Chaves do barril, ele já vai sair com aquela cara de fome, mas pronto pra se divertir. Na vila só zoeira, confusão pra todo lado. Cada um com seu jeitinho, todo mundo atrapalhado. E pra quem não conhece Chaves, que eu acho muito difícil, aqui temos o Chaves, o menino mais atrapalhado que você já viu. Ele mora... Na verdade, ninguém sabe onde ele mora. Dizem que é no barril, outros dizem que ele mora no 8. Mas vai saber, né? Só sabemos que ele vive pedindo um sanduíche de presunto e sempre arruma confusão, mesmo sem querer querendo. Na verdade, eu prefiro um sanduíche de presunto. Aqui também temos o seu Madruga. Cara, é mestre em duas coisas: fugir do aluguel. Nossa! O senhor sabe, devemos perdoar as ofensas. Devemos perdoar as afrontas. Devemos perdoar os aluguéis atrasados. E tomar pancada da Dona Florinda. Tem que respeitar, rapaz. Ele foi a única pessoa a passar férias em Acapulco devendo 14 meses de aluguel. O bichinho até tenta trabalhar, mas parece que a vida de caloteiro combina bem mais com ele. E como já dizia ele, nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Agora aí vai uma curiosidade que, se você não sabe ainda, é bem legal. Isso porque, se você não sabia, o Seu Madruga era o personagem favorito do Roberto Gomes Bolanhos. Sim, Seu Madruga era o personagem favorito do Chavinho. ¿Cuál te gusta más de todos tus personajes? Te puso a sufrir. ¿Cuál te gusta más de todos tus hijos? Don Ramon. Dona Florinda, a vizinha que passa mais tempo dando bofetada no Seu Madruga do que cuidando do próprio filho, o Kiko. Falando nisso, o Kiko é basicamente uma criança de 40 anos com um vocabulário de 5. Ele só sabe chorar, exibir seus brinquedos e soltar aquele bico inflado de bochecha de bulldog velho. Que o ator Carlos Villagrán fazia sem ajuda de nada, ele não botava nenhum enchimento aqui, era tudo habilidade dele. O que, como obviamente vocês viram aqui comigo, é muito difícil para nós meros mortais. Também não podemos esquecer da Chiquinha, a rainha das tramóias e mestre em se fazer de vítima. Ela tá sempre aprontando alguma, mas na hora de levar a culpa, cadê a Chiquinha? A Chiquinha desaparece mais rápido do que o Seu Madruga quando vê o Seu Barriga, o cobrador do aluguel. E claro, sem esquecer a bruxa que assombrava as crianças lá na vila. Parece a dona.
Galera, eu podia dizer aqui pra vocês os episódios que eu acho melhores de Chaves, Acapulco, aquele episódio do aniversário do seu Madruga, que ele acha que tá morrendo, tá doente, ou então aquele episódio que eu tenho certeza que todo mundo chorou quando o Chaves foi chamado de ladrão por todo mundo ali da vila. Ladrão! 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 Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Mas a grande verdade é que é muito difícil decidir qual episódio é melhor, porque todos os episódios têm sua peculiaridade muito boa. Inclusive, pra aproveitar, já me conta aqui embaixo qual o seu episódio favorito de Chaves. Qual que te faz mais rir? Bom, galera, creio eu que o segredo de Chaves estava na simplicidade. Ele era um menino inocente, sempre mal compreendido pelos outros, e as piadas surgiram a partir dos maus entendimentos e das reações dos adultos ao seu comportamento muito desastrado, pra dizer o mínimo. Era um humor leve, familiar e acessível, que conquistou tanto as crianças quanto os adultos. E em muitas entrevistas, galera, o Roberto falava que o humor foi feito pra todo mundo assistir junto e dar risada, sabe? Sem restrição de idade. Então podia ser uma criança de 1 ano até um velhinho de 100 anos, mas o humor do Bolanhos era pra pegar todo esse público. E olha só, aposto que vocês não sabiam dessa. O programa lá no México era chamado de El Chavo del Ocho, porque era exibido no canal 8 do México. Que quando o Chaves foi criado na época, o canal 8 era o responsável por produzir a série. Aí quando o programa mudou de emissora, aconteceu lá o fundamento desse canal 8 com um outro canal mexicano lá que fundiram e se tornaram a grande Televisa de hoje em dia, a referência no número 8 ficou meio sem sentido, né? Mas pra não ficar assim, eles colocaram a justificativa na série de que o Chaves tinha esse nome porque ele morava na casa 8, número 8. Mas, pra falar a verdade, a gente nunca chegou a ver essa casa na série. Tipo, você pode procurar em qualquer episódio aí, você não vai ver a casa número 8. Nem no pátio principal, que a gente viu em todos os episódios, e nem naquele outro pátio lá com o poço. Quando o Chaves estreou na TV mexicana, o sucesso foi instantâneo. O programa logo ganhou um espaço fixo na programação e se tornou um queridinho do público. A vila onde o Chaves vivia, com os personagens como Seu Madruga, Dona Florinda, Chiquinha, Kiki e por aí vai, representava uma espécie de mini sociedade, onde cada personagem tinha uma personalidade bem distinta e engraçada. E esse ambiente de humor simples, com atuações do cotidiano, fez com que o programa fosse um sucesso estrondoso. E pra vocês terem noção, galera, o programa chegou a reunir uma audiência de 350 milhões de pessoas em seu auge, com transmissões em mais de 20 países latinos durante a sua produção. Ou seja, meu amigo, no auge de Chaves era uma loucura. Eu sei, eu tava lá. Olha eu ali. A série nesse tempo tava muito famosa. O Chaves se conectou tanto com o público porque ele refletia uma maneira cômica e as dificuldades do dia a dia, mas sempre com aquele toque de ternura. E a ideia do Chespirito era criar um programa que fosse algo que toda a família pudesse assistir junto, sem precisar de piadas grotescas ou usar apelações. E você já se perguntou por que você gostava tanto dos personagens de Chaves, ou ainda gosta, e o porquê que eles pareciam tão palpáveis na vida real? Bom, tirando o fato de que eles eram velhos atuando como crianças, é que muitos dos personagens de Chaves, como o Seu Madruga, foram inspirados em pessoas que o Roberto conhecia na vida real. O Seu Madruga, por exemplo, representava um trabalhador mexicano comum, que vivia cheio de dívidas e desafios, mas nunca, jamais perdia o seu humor. Coitado, ele era o personagem que mais apanhava na série e mesmo assim era um dos mais queridos por nós. Ah, e vamos falar a verdade, lá no fundo a Dona Florinda também gostava demais do Seu Madruga. Olha, A quem o senhor se refere quando diz aquela velha? a minha viola, que é uma viola muito velha, Ah, bom. como a senhora. E morreu. Já no Brasil, galera, o Chaves estreou nos anos 80 no SBT e foi amor à primeira vista. E sim, foi o Silvio Santos quem trouxe o Chaves pro Brasil. O Silvio insistiu na importação do seriado, mesmo com a resistência de alguns funcionários que duvidaram do sucesso da série. Então o nosso maior apresentador da TV brasileira mandou um funcionário ir até a casa do Roberto Bolanhos para comprar os programas. O Silvio desafiou os executivos da emissora, dizendo que o prejuízo seria dele se a série não fizesse sucesso, coisa que, como a gente sabe hoje em dia, não aconteceu. E olha só como é a ironia do destino. A ideia inicial do SBT era focar mais no Chapolin Colorado, mas quando o Chaves começou a passar, ele virou o queridinho do público. Uma das razões para esse sucesso foi a dublagem brasileira, com certeza. A voz do Chaves, feita por Marcelo Gastaldi, e a do Seu Madruga, feita pelo Carlos Saido, se tornaram tão icônicas quanto os próprios personagens.
Como se chama isso que tá tocando? Violão. Quero dizer a canção, burro. Cara, por isso que eu falo, a dublagem brasileira é a melhor de todas, não tem pra ninguém. Os caras deram um toque especial ao programa, que já era bom. Você não consegue imaginar hoje em dia o Seu Madruga ou o Chaves com outra voz. Seria bem estranho, na verdade. Bom, e como eu falei no começo, o Silvio Santos, mesmo tendo desafiado os investidores, ele não estava muito confiante que o Chaves poderia fazer sucesso, não. Mas depois de ver a resposta positiva do público, o programa passou a ser exibido várias vezes ao dia, sempre com uma grande audiência. Inclusive, ele foi responsável por passar em audiência a Globo, por exemplo, que era o grande leão branco da TV brasileira que conquistava a maior parte da audiência. E o Chaves foi capaz de não só bater de frente, como em algumas ocasiões ultrapassar a audiência da Globo. Isso fez com que o Chaves fosse um dos programas mais reprisados da TV brasileira até hoje. Cara, o tanto de geração que cresceu vendo Chaves não tá escrito. Me conta aí, você também foi uma dessas pessoas? Comenta aí, cara, a tua memória preferida de Chaves. E galera, essa série do Chaves é cercada por curiosidades interessantes e algumas coisas peculiares. Como por exemplo, o episódio de Acapulco, que é o episódio onde todo mundo da vila vai pra Acapulco, é considerado um dos favoritos. E, curiosamente, no Brasil, esse episódio demorou anos pra ser exibido e ficou conhecido como o episódio perdido. E ainda bem que encontraram, porque, cara, é um dos meus episódios preferidos de Chaves. Não só porque é diferentão, porque sai da vila, mesma vila de todos os episódios. Por falar nisso, olha só como é a vila vista de cima. Bem legal, sabe? Tem uma aura diferente naquele episódio. Até porque ele é um dos últimos episódios onde a turma tá completa. Porque nos anos seguintes foram saindo alguns membros, como o Seu Madruga, o Kiko. Em 1978, o Carlos Villagrán, que interpretava o Kiko, saiu do programa por conta de brigas com o Roberto Bolanhos. Ele achava que seu personagem era muito mais famoso do que o próprio Chaves. E isso causou muitos atritos nos bastidores. Depois de sair do programa, o Carlos Villagrán tentou fazer uma carreira solo que não fez muito sucesso, assim como o Chaves. Então a teoria dele de que o Kiko estava se tornando mais famoso do que o próprio Chaves acabou se provando uma mentira. O seriado, galera, sofreu outras perdas, como o Seu Madruga, que se ausentou por um tempo da série, pois ele estava trabalhando com o Carlos Villagrán na sua própria série do Kiko nesse tempo. Por isso, galera, outros personagens foram introduzidos. Quem aí lembra da Dona Neves, do Jaiminho? É que quero evitar a fadiga. E esses dois personagens, por exemplo, são grandes exemplos de tapa-buracos. Assim que o Kiko, assim que o Seu Madruga saíram, o Bolanhos colocou esses dois personagens no lugar pra série não ficar vazia, sabe? Tá, mas você já viu esse episódio de Chaves? Teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas que Chaves! Eu estou quieto. Ah, eu tenho certeza que já. Galera, no episódio Vamos ao Cinema, de 1979, na verdade o Chaves não disse que queria ver o filme do Pelé. Isso foi uma adaptação da nossa dublagem. Porque, na verdade, o Chaves falou que queria ver o filme do El Chanfler, que é um filme de futebol feito pelo próprio Roberto Bolanhos. E eu tenho certeza que você já viu ele por aí no YouTube em algum lugar. Sabe aqueles clipes do Chaves jogador? São desse filme. Mas, pô, a dublagem deixou essa cena tão boa que virou meme. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? Bom, no México, Chaves é chamado de Chavo. E isso é uma gíria para menino. Quando chegou no Brasil, a palavra foi traduzida como Chaves. Mas o curioso é que o nome não tem nenhum significado específico aqui. Mesmo assim, logo o personagem foi adotado com muito carinho por nós brasileiros. Maria Antonieta de las Nieves, que interpretava a Chiquinha, também teve uma longa disputa judicial com Roberto Gomes Bolanhos pelos direitos sobre a personagem da Chiquinha. Depois de anos de briga, ela conseguiu ganhar o direito de continuar interpretando a personagem mesmo depois do final da série. Até por isso ela não aparece na série animada que viria anos depois. E por falar no fim, o Roberto decidiu terminar o programa, pois ele tava ficando velhinho demais. E já não tinha a mesma energia pra interpretar uma criança, né? Convenhamos, o cara já tinha 60 e tantos anos. Ou seja, a dor nas colunas já tava batendo. Então, o último episódio de Chaves, chamado Aula de Inglês, foi gravado em 12 de julho de 1992. Mas com tudo isso, galera, o maior mistério de Chaves continua. Afinal, qual o verdadeiro nome do Chaves? Porque El Chavo, como ele era chamado lá no México, é um apelido, é uma gíria. O nome verdadeiro dele nunca foi citado. Inclusive, quando ele ia falar o nome dele, algum personagem sempre chegava interrompendo e nunca deixava a gente saber qual o verdadeiro nome dele. Então, o verdadeiro nome do Chaves é... Morreu agora há pouco o ator Roberto Bolanhos, intérprete do Chaves. Então,
o dia mais triste para nós, fãs de Chaves, foi o dia 28 de novembro de 2014, onde felizmente recebemos a triste notícia que o Chaves, ou melhor, Chespirito, eterno gênio que fez nossas alegrias e risadas, nos deixou aos 85 anos por conta de uma parada cardíaca. Cara, eu me lembro que nesse tempo eu era muito jovem, mas mesmo assim eu me lembro que foi uma comoção gigante aqui no Brasil e o SBT passou o dia inteiro só de homenagens ao Roberto Gomes Bolanhos, reprisando Chaves, Chapolin, o Chompiras e todos os personagens que o Roberto já criou. Mas mesmo o Roberto Gomes Bolanhos morrendo, as suas obras, as suas inspirações, os seus personagens cativantes nunca morrerão. Isso porque vão estar sempre aqui, ó, nos nossos corações. Galera, o legado do Roberto Gomes Bolanhos e do Chaves é simplesmente imortal. Ele conseguiu criar um programa de TV que toca gerações, com uma mensagem de amizade, inocência e simplicidade, que continua ressoando até hoje. E cá entre nós, vai ser pra sempre. Mesmo depois de tantas décadas, Chaves ainda é amado e sempre será lembrado como um dos maiores ícones da TV mundial. Hoje, são 10 anos sem você, lenda. Mas saiba, Chespirito, que suas obras estão vivíssimas até hoje. E vão continuar para todo sempre. Agradeço com todo o coração. Brasil, los amo. Eu te amo. Haverá um dia onde nós vamos descansar, enquanto houver esperança. Vamos nos reencontrar num novo amanhã. Te queremos muito.